Vamos lá, deputado, vamos entrar no assunto que até a gente convidou o senhor para isso, falar sobre CPI dos atos golpistas. E o senhor já logo apresentou um requerimento para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Já são mais de 360 requerimentos apresentados, as votações começam nessa semana. Por que Jair Bolsonaro precisa ser ouvido logo no começo dessa CPI, deputado? Fabíola, não será no início, mas eu já estou apresentando o requerimento para que ele possa, no momento que nós acharmos melhor, ele seja ouvido. Por quê? Eu fiquei responsabilizado dentro da federação e do bloco dos partidos da base do governo a verificar, a fazer uma investigação sobre a autoria intelectual dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, a autoria intelectual da tentativa de golpe, eu fiquei um dos responsáveis por fazer o estudo disso. Já existe no Supremo Tribunal Federal e foi solicitado pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, que o nome de Bolsonaro fosse incluído no inquérito das autorias intelectuais. Então, esse inquérito já existe no STF. Então, eu solicitei um requerimento para ter acesso a esse inquérito no STF. Além de outros, este eu vou fazer uma análise pormenorizada. E nele, repito, foi incluído pela PGR o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já é investigado no Supremo, na PGR e na Polícia Federal. Segundo, eu solicitei também a quebra dos sigilos, seja telefônico, telemático e o sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente para que ele possa ser investigado na autoria intelectual. Ele é, vamos dizer assim, o principal o principal suspeito neste caso. É de interesse, era de interesse dele, e nós vamos ver diversas ações que ele teve que, na minha opinião, corroborou com os atos golpistas. E, por fim, aí sim, o requerimento para que ele seja ouvido na comissão, até para que ele tenha também o direito de lá se defender como outros. Então, acho que é fundamental essa análise da participação do ex-presidente da República como autoria intelectual ou mandante do processo golpista no Brasil. Deputado, eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que o senhor chamou, o seu requerimento é para chamá-lo na categoria de convite e não de convocação. Por quê? Há uma dúvida se ex-presidente pode ser convocado ou não. Então, inicialmente, preferi o convite e, caso ele não aceite o convite, nós vamos fazer o estudo da convocação. Mas para que não gerasse dúvida e não desse também, vamos dizer assim, aos bolsonaristas, a opção de tentar rejeitar o requerimento por alguma questão jurídica. Eu acho que o convite aí, sendo aprovado, tem uma certa força de convocação. Se ele se negar a vir, aí sim, pela negativa, a gente faz a convocação tendo viabilidade jurídica. Então, foi um cuidado também jurídico essa questão, e eu acho que o convite dificilmente poderia ser negado na hora de feito, né? Então, foi esse o estudo que nós fizemos do ponto de vista jurídico. Deputado, eu queria aproveitar que eu queria falar duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho um pouco de receio em relação à má interpretação, então, só para voltar um pouquinho no tema aqui, quando a gente estava falando do presidente Lula com Maduro, de forma alguma, quando eu critiquei essa conversa do presidente, eu elogiei a política externa do ex-presidente Jair Bolsonaro, só para deixar claro que às vezes a gente fala, as pessoas pensam, É então ela está verdade. elogiando o Bolsonaro. E até pelo contrário, assim, eu escrevi um livro inteiro falando da política externa do Bolsonaro, que foi bem desastrosa, só não queria deixar essa má interpretação. Mas aí, voltando para o ponto da CPI, o senhor está falando da possibilidade, inclusive, de convocação do ex-presidente. Eu queria saber como que vocês pensam em lidar com essa questão que é tão delicada hoje sobre fake news e liberdade de expressão. Porque a partir do momento que o ex-presidente for falar na CPI, ele pode dizer que tudo que ele fez é liberdade de expressão. E aí, como que vocês pretendem lidar com isso, já que a diferença é tão tênue e hoje todo mundo alega que é liberdade de expressão, tudo que eu falei é liberdade de expressão. Como que vocês pretendem trabalhar com isso? Bem, neste caso, eu acho que houve todo um processo desde. Nós precisamos de fazer a ligação disso e ver provas. Então, nós precisamos de fazer, por exemplo, desde antes da eleição que deu o mandato ao presidente Jair Bolsonaro, já havia uma tensão entre eles e o sistema democrático brasileiro.
Vamos lembrar que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, dizia que, se fosse preciso, fecharia o Supremo Tribunal Federal com um jipe, um cabo e 2 soldados. Depois que ele tomou posse, o processo dele com a democracia foi sempre ruidoso, para dizer o mínimo. Nós tivemos horas que isso chegou a ser exacerbado e com riscos. Vou citar o 7 de setembro, por exemplo, de 2021. Brasília viveu um clima de terror. Ele marcou uma concentração, chamou os radicais dele para fechar estradas, para fazer um grande ato em Brasília, e já marcou em São Paulo uma apoteose onde ele anunciaria algum tipo de intervenção. Nós vivemos um clima de pré-golpe. Felizmente, não houve respaldo para ele nas Forças Armadas na ocasião, pelo menos na sua maioria, não houve no Congresso Nacional e não houve no Supremo. E também não houve maciçamente o que era a expectativa dele, um caos gerado no Brasil que justificasse o anúncio em São Paulo, e ele recuou. Mas isso para dar um exemplo de algo concreto. Depois que ele perdeu as eleições, aí isso piorou, foram a presença nos quartéis, ele não deu posse ao presidente Lula, ele antes disse que todo o processo das urnas eletrônicas eram ilegais. Então, veja bem, não são falas dele, são também atos. Então, não pode ser equiparado isso à questão de liberdade de expressão dele. Não era apenas opinião e ato, sim, que ele fez. Então, essa eu acho que é uma diferença crucial. Se nós formos ver outros exemplos, tem aí o quebra-quebra na diplomação do presidente Lula, onde tentaram invadir, inclusive, a Polícia Federal. Então, foi um processo golpista depois da saída dele do Brasil, sem dar posse ao presidente Lula, e a insinuação constante que levou, por exemplo, o vice dele, o general Braga Neto, a pedir às pessoas que tivessem esperança, que alguma coisa ia acontecer antes da posse do presidente Lula. Então, acho que é um processo que nós precisamos fazer a ligação. Por isso, a quebra do sigilo telefônico e tudo é importante. E nós vimos agora, na quebra do sigilo do telefone do Mauro Cid, diálogos falando de golpe. Inclusive, num deles, com o tal do Major Ailton e com outro coronel, aquele da saúde, Coronel Elcio, onde eles falam de levar 1.500 homens para Brasília para espelhar o golpe, para concretizar o golpe. Então, isso feito por um telefone que ficava na antessala do ex-presidente Bolsonaro. Então, acho que são fatos que não dão, portanto, Vocês vão usar esses áudios, vão usar esses áudios bastante, né? Porque na CPI da Covid teve bastante disso, né? De você usar esses fatos concretos para você, até na hora de interrogar. Vamos lá, Thales, sua pergunta ainda sobre CPI, né? Exato. Deputado, o depoimento do Bolsonaro deve demorar ainda. A própria relatora já falou que acha que deve ser um pouco mais tarde. Antes disso, deve ser ouvido o Anderson Torres e até o general Heleno, eu acredito, né? Esses seriam enquadrados em que categoria? Na categoria mandante? Na categoria... em que categoria vocês estão pensando em enquadrar o Anderson Torres e o Augusto Heleno? Bem, penso que será também autoria intelectual. Acho que estavam juntos, viu? Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Braga Neto, general Heleno. Acho que eles não eram apenas executores ou financiadores. Eu acho que eles ficariam melhor na autoria intelectual. E o Braga Neto também vai ser chamado? Braga Neto, acho que sim, tem que ser chamado. Se não houver requerimento, eu apresentarei, mas deve já haver requerimento colocado, que nós fizemos uma divisão dos requerimentos a serem assinados. O Braga Neto estava também nessa divisão. Esses, sim, eu acho que fazem parte dessa autoria intelectual, e outros, né? Que nós vamos fazer os estudos. Mas esses, acho que se enquadraria nesse caso, tá?